Amados irmãos, leamos a palavra de Deus, cujo texto se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Se não estou enganado, a última pregação neste livro aqui, feita pelo pastor Micaías, foi do capítulo 6. Está correto, pastor? Então nós vamos dar continuidade, pela graça de Deus, que seja feita a vontade dele. Peço aos irmãos para acompanharem esta leitura no livro de Eclesiastes, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 14. A palavra de Deus nos diz assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o trepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é aquela da vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Inicialmente, duas citações que servem como resumo das pregações anteriores, alicerçadas no livro de Eclesiastes. A primeira é procedente do puritano Richard Sabes, que viveu entre os séculos 16 e 17, que observou o seguinte: todas as coisas terrenas são como água salgada, aumentam
a sede, mas não satisfazem. A segunda é procedente do famoso pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, a saber, todos os prazeres transitórios deste mundo oferecem uma alegria superficial que se evapora como névoa. A verdadeira alegria está em Deus. Hoje eu pretendo fazer um resumo da passagem lida, Eclesiastes 7, de 1 a 14, passagem rica. Estava vindo aqui para o templo, no carro, e pensando, só o versículo 1 dá uma pregação. É por causa da palavra mesmo, que a palavra é preciosa, é profunda, é maravilhosa, é bendita. Então, vou fazer aqui um resumo, e que os irmãos continuem estudando essa passagem em casa. Hoje, meditaremos neste tema, o que você mais precisa lembrar. O que você mais precisa lembrar. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, lemos, melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Aqui, nós temos um jogo de palavras, para que facilitasse a memorização da mensagem por parte do povo de Israel. A palavra traduzida como fama é o profundo termo hebraico shem. A palavra traduzida como unguento ou perfume caro é o termo hebraico shemen. Shemen. É um jogo de palavras. E naqueles tempos do rei Salomão, por ocasião de um banquete, no preparativo para participar do mesmo, as pessoas usavam o shemen, o perfume caro. E nesse trocadilho aqui, é interessante, dentre outras coisas, nós pensarmos que num banquete, a pessoa estava com shemen, mas poderia perder o valor do shem por causa de uma conduta indevida. Shem é nome. E dentre os muitos textos bíblicos, eu destaco nesta ocasião o Salmo 138, versículo 2. O Senhor magnificou acima de tudo o shem dele, e a palavra dele, o nome dele. Naquele tempo, o nome não era só uma mera sonoridade agradável. Essa semana, uma pessoa no trabalho me perguntou qual era a procedência do meu nome. Eu falei, é hebraica. E aí expliquei o significado do meu nome. Geralmente as pessoas não pensam no significado do seu nome. O nome significa muito na cultura hebraica. Tanto é que lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 1, está escrito, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado vale muito mais do que o ouro e a prata. Então, você mais precisa lembrar da responsabilidade com o seu nome.
O seu nome carrega uma história, o seu nome carrega a história da sua família, o seu nome carrega a história da sua própria vida. É melhor a boa fama do que o perfume precioso. Não coloque apenas perfume na sua pele, que a melhor fragrância da sua vida seja o seu nome. É como orou agora há pouco o diácono Leandro, falando do bom perfume de Cristo, cujo texto se encontra na carta de Paulo, segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. O nome é o seu maior patrimônio. O seu nome é o seu maior patrimônio. Na última quinta-feira, eu tive uma conversa muito significativa, agradável, edificante, com a minha filha Júlia. A Júlia e o marido Cauã vão passar 6 meses nos Estados Unidos. E tivemos uma conversa de pai para filha, conselhos, emoções, orientações aqui e ali, conversas sobre a região em que ela e o marido vão morar, e por aí vai. Uma conversa muito edificante. Reafirmei para ela os valores cristãos, a Bíblia Sagrada, a fé em Cristo, e ela foi confirmando tudo isso, a importância dela procurar uma igreja lá para congregar com o marido. Mas, meus irmãos, o ponto que eu quero chegar é este: mesmo morando em Bauru, eu estarei lá nos Estados Unidos, porque a minha filha carrega o meu nome, a minha filha carrega o sobrenome da mãe, carrega o sobrenome Rocha, o sobrenome Camargo, Júlia Camargo Rocha, nome forte, e é forte pela graça de Deus. Meu nome estará lá, com a minha filha andando por lá. O nome, a boa fama aqui é a boa reputação, é o bom caráter, é você prezar o seu nome, é você valorizar o seu nome, é você valorizar a sua história. É essa a ideia aqui. E também, você mais precisa lembrar da fragilidade da sua vida. Acompanhe a leitura de Eclesiastes, capítulo 7, os versículos 2 a 4. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. Salomão fala da importância de nós reconhecermos a fragilidade das nossas vidas, o fim de todos os homens, a morte, a casa do luto. É melhor ir num funeral do que numa festa. E a risada aqui, o riso aqui é aquele riso de bar. E a tristeza aqui, a lamentação aqui é a tristeza, a lamentação de hospital. É impressionante. Outro dia eu estava em um bairro pouco conhecido por mim aqui em Bauru. Eu passei por uns 15 bares. Eu ouvi funk, mesmo passando de carro, sertanejo,
rock, e eu olhava para os bares, todo mundo sorrindo, que alegria, cantando, pulando, e eu passando de carro, meio perdido naquele bairro, até que encontrei uma avenida, agora eu sei onde que eu estou. Mas passei por dezenas de bares. É essa risada de bar aqui, sem peso de importância, sem consistência profunda, e sem pensarem no fim de suas vidas. É essa ideia geral aqui, e essa tristeza, e essa mágoa a qual Salomão se refere, pode ser muito parecida com situações de pessoas que estão acompanhando seus entes queridos nos hospitais. Aquela tristeza em que depois de sair do hospital, caminhando em direção ao estacionamento, entrando no carro, vem aquela tristeza, vem aquela reflexão, vem aquele pesar na alma, e a pessoa reflete melhor sobre a vida, ela pensa melhor sobre a vida. E é interessante nós lembrarmos dos últimos 3 desejos de Alexandre o Grande. Alexandre da Macedônia foi um dos grandes conquistadores de impérios no 4º século antes de Cristo. À beira da morte, sabendo que já estava chegando a hora da morte, Alexandre reúne os principais generais. Praticamente a última conversa com esses generais de muitas batalhas. E aí, Alexandre se dirige a estes generais dizendo: quando eu morrer, que os médicos mais importantes carreguem o meu caixão. Quando eu morrer, o caminho pelo qual passará o meu caixão, coloquem os meus tesouros, coloquem a prata, o ouro, as pedras preciosas pelo caminho. Quando eu morrer, que as minhas 2 mãos fiquem fora do caixão. Um dos generais perguntou: quais as razões, Alexandre, destes últimos desejos? E Alexandre respondeu: que os médicos levem o meu caixão, para que todos saibam que eles não têm o poder da cura diante da morte. Que os meus tesouros sejam colocados no caminho, para que todos saibam que todos os bens conquistados nesta terra aqui permanecem, e que as minhas mãos fiquem para fora do caixão, para que todos saibam que viemos de mãos vazias, e de mãos vazias partiremos. Uma belíssima reflexão sobre o fim de todos os homens. No Salmo de número 39, versículo 4, o rei Davi orou assim: dai-me conhecer, Senhor, o meu fim, e qual é a soma de todos os meus dias, para que eu reconheça a fragilidade da minha vida. O Salmo de número 90, versículo 12, nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Em Isaías, capítulo 40, e já lemos esse texto hoje na liturgia, do versículo 12 a 31, texto maravilhoso sobre a majestade de Deus.
E nos versículos 6 e 8 lemos, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, o que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória, como a flor da erva, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e caem as suas flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 14, está escrito, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina por um instante e que logo se dissipa. Meus irmãos, Salomão está aqui nos dizendo, lembre da fragilidade da sua vida e se concentre naquilo que é mais importante. Sua vida é brevíssima. Diz o salmista que tudo passa rapidamente e nós voamos. Está escrito isso na Bíblia. Parece que foi escrito hoje. É um mundo de muitas distrações, de muitas seduções, de muitos entretenimentos. Se concentre naquilo que é mais importante, naquilo que tem mais valor, porque você vai partir, porque você vai morrer, porque a sua vida é brevíssima aqui. E também, você mais precisa lembrar do valor da correção franca. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, versículos 5 e 6. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o trepidar dos espinhos debaixo de uma panela? Tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade, também isto é futilidade, também isto não tem sentido. Eu me lembro que no dia 20 de junho, próximo passado, nós realizamos aqui o chamado culto de inverno. Foi uma noite muito agradável, muito boa. E eu e o presbítero Giovanni chegamos para montar a fogueira. Eu saí pegando aí alguns galhos, e consegui pegar alguns galhos. Aí quando eu coloquei os galhos para a fogueira, o Giovanni deu uma risada e disse, isso aí não vai durar 1 minuto. Precisamos de mais madeira, precisamos de mais galhos. Isso não vai durar, isso não vai dar. E o povo está chegando para a fogueira. A ideia era fazer uma devocional em torno da fogueira e depois uma confraternização, e isso aconteceu. É essa a ideia aqui do trepitar dos espinhos debaixo de uma panela. Assim é a risada do insensato, é passageira, é fugaz, não dura, porque não é a verdadeira alegria. Agora, ele fala aqui que é melhor ouvir a repreensão do sábio do que estar simplesmente jogando conversa fora. É isso que ele diz aqui no versículo 5. Em Provérbios, capítulo de número 15, versículo 32, está escrito, o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Está escrito também em Provérbios, 3º capítulo, versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão,
Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem Ele quer bem. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 6, está escrito: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Dói, mas a repreensão é necessária. E ainda, você mais precisa lembrar do cuidado com o seu coração diante das pressões e injustiças desta vida. Acompanhe a leitura em Eclesiastes, capítulo 7, versículos 7 a 8. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. A ideia aqui é de extorsão, é de opressão, é de injustiça, é de crueldade, é de violência. A ideia aqui é de estupidez, a ideia aqui é de pressão sobre pressão, bala perdida, guerras, violência, se multiplicando, campeando. A ideia aqui é de uma vida repleta de sofrimentos, de angústias, de lutas, de desabores, de entraves, e isso pode até deixar o sábio desestabilizado. É essa a ideia aqui. O que o mundo apresenta em sua violência, em sua estupidez, em sua crueldade, em sua maldade, pode mexer na estrutura da sua vida. E o suborno, e a propina, e a falcatrua, e os ímpios que vão prosperando, e os justos que vão morrendo injustamente. Tudo isso aqui são pressões sobre você, sobre mim, sobre todos nós. Então é necessário você ter cuidado com o seu coração. Você precisa alimentar o seu coração com as verdades da palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo que se deve guardar. Quem é que lembra de memória aí? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida. É muita pressão, são muitas calamidades. Eu não consigo, irmãos, eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu não consigo chegar do serviço 8h30 da noite, ligar a televisão e acompanhar um pouco o noticiário. Eu não consigo. Eu não consigo ficar pulando de notícia a notícia. Eu tenho que parar e refletir, e orar, e pensar, e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia daquele povo, tenha misericórdia do povo na faixa de Gaza, tenha misericórdia do povo de Israel. A tua igreja está lá, eu preciso disso, eu preciso alimentar o meu coração. No Salmo de número 37, está escrito: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade.
Alimenta o teu coração com as verdades de Deus, porque o mundo vai indo de mal a pior. Fortalece a tua alma, corre para a Bíblia, ore mais, busque mais o Senhor, enquanto se pode achar. Não faça uma leitura apressada, não fique satisfeito ou satisfeita apenas com essas mensagens relâmpagas que colocam no WhatsApp. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, ore ao Senhor, derrame a sua alma diante dEle, fortalece a tua vida, clame ao Senhor. Nós precisamos disso, meus irmãos. Eu não estou aqui condenando vocês mandarem mensagens no WhatsApp, isso pode ajudar, mas isso não é suficiente. Você está lendo tão rapidamente isso, mas você não está lendo devidamente as Escrituras. Ontem eu dei essa bronca em mim mesmo. Eu dei um cascudo em mim mesmo, eu estou falando literalmente. Eu dei um cascudo, porque eu fui para o Instagram e passando postagens. Você não para pensar direito naquilo, você não para, e a outra postagem, aí vai para o WhatsApp, aí vai para o Facebook. Gente, pare, leia a palavra, busque o Deus Todo-Poderoso na palavra, ore mais, reúna-se mais com a sua família para oração. Os dias são maus, são terríveis. Fortalece o teu coração, fortalece a tua alma, alimenta-te da verdade. E mais, você precisa lembrar que a raiva nervosa acaba mal. Olha o que está escrito aí, no final do versículo 8. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Você mais precisa lembrar também que a raiva nervosa, a raiva descontrolada, esta raiva acaba mal. É o que diz o Salmo 37, versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Em Provérbios capítulo 15, nós lemos: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em Provérbios capítulo 16, versículo 32, lemos: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Em Provérbios capítulo 14, versículo 30, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Você precisa lembrar que a raiva nervosa acaba mal. Você também precisa lembrar que a reclamação constante é veneno para a sua alma. Você também precisa lembrar que a reclamação constante é veneno para a sua alma. Acompanhe a leitura do versículo 10.
Jamais digas, porque os dias passados foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. De pronto, parece que ele está condenando o saudosismo. Mas tudo indica que a intenção não é essa. A ideia aqui é que, perguntando pelos dias melhores, a pessoa na verdade estava reclamando, murmurando, queixosa. É essa a ideia aqui, de queixa, de reclamação, de murmuração. Você precisa lembrar que a reclamação constante é veneno para a sua alma, azeda terrivelmente no seu dia a dia. Sabe aquela pessoa que só reclama, só reclama, só reclama? Você vai conversar com ela, e você vai, olha lá o pardal, e ela vai falar de alguma coisa ruim. Ela só reclama, ela só reclama. O tempo inteiro. Outro dia o pastor Micael estava falando de um desenho aqui. Eu me lembro de um desenho mais antigo ainda, acho que esse, não sei se alguns vão lembrar, do Zé Comé. Vocês lembram de Zé Comé? Alguns lembram. Vocês lembram como que ele ia andando e resmungando? Vocês lembram disso? Zé Comé. Eu gostava daquele desenho. Sou de uma época bem antiga, era Pantera cor-de-rosa, Tom Jerry. Quem é do tempo do Tom Jerry? Olha, tem uma turma. Mas aqui a ideia é da reclamação, da murmuração, daquela vida azeda, sem graça. Então, cuidado com isso, lembre, a reclamação constante é veneno para a sua alma. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele conta a história, resumidamente, do povo de Israel. Ele fala da imoralidade de Israel, em 1 Coríntios, capítulo 10, fala da idolatria, fala da incredulidade, e quando chega no versículo 16, ele diz: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Murmurar demais é coisa séria, para prejudicar a sua alma. Em Filipenses capítulo 2, versículo 14, Paulo escreveu: fazei tudo, olha o que diz Paulo, hein? Fazei tudo para limpar o banheiro, fazei tudo sem murmuração. Você vai limpar o banheiro, mas você vai murmurando, vai reclamando. Se não externa, por dentro você está um vulcão de murmuração. Não vale a pena. E você mais precisa lembrar que a sabedoria é indispensável para a sua vida. A sabedoria não é um acessório. A sabedoria é fundamental para a sua vida. Ela é inegociável para a sua vida. Ela é indispensável, imprescindível para a sua história. Olha o que está escrito aí em Eclesiastes, capítulo 7, do versículo 11 a 12. Boa é a sabedoria, a venerança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Se não estou enganado, meus irmãos, a ideia geral aqui é que a sabedoria
habilita você para a boa administração dos bens que Deus coloca em suas mãos. O que adianta Deus te dar os bens que tanto você deseja, se você não tem sabedoria para administrá-los? Você precisa da sabedoria para administrar bem os recursos que chegam até você. Você mais precisa lembrar que a sabedoria é indispensável para a sua vida. Em Provérbios 16, capítulo 16, versículo 16, está escrito: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, é mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Voltando à carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e se-lhe-á concedido. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Salomão. Lá em 1 Reis, 3º capítulo, ele pede discernimento para ser rei em Israel, ele pede entendimento, ele pede sabedoria, e Deus diz a Salomão: porque você não pediu longevidade, porque você não pediu riquezas, porque você não pediu a morte dos seus inimigos, eu vou te dar sabedoria como nenhum outro teve. Por fim, meus irmãos, você mais precisa lembrar que Deus tem o controle de tudo. Os versículos 13 e 14. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Há muito tempo atrás, eu ouvi um pastor batista, inflamado, parecia um pentecostal, estava animado, motivado, e aquele pastor batista disse o seguinte: há duas verdades fundamentais que você sempre tem que lembrar. A primeira, há um Deus. A segunda, você não é Ele. É Deus e somente Deus que tem o controle de todas as coisas. É Deus e somente Deus que é soberano, que governa as nações, que governa o universo. Quer sintamos alguma coisa com isso ou não, quer creiamos ou não, é assim, porque a palavra dele diz que é assim. Deus tem o controle de tudo. Esse texto de Eclesiastes diz: atenta para as obras de Deus. Observe, preste atenção, como que Deus vem dirigindo a história, como que Deus vem cumprindo cabalmente cada etapa da história da salvação. Atenta para os feitos do Senhor, para as maravilhas do Senhor, para os prodígios do Senhor. Atenta para o que Deus fez, faz e ainda fará. Enche o teu coração dessas mensagens. Deus tem o controle de tudo. C.S. Lewis, já estou terminando, irmãos. C.S. Lewis, mais famoso porque escreveu as Crônicas de Nárnia, mas ele tem outros livros muito edificantes. Também escreveu o megafone
O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. No meio da tragédia, do caos, no meio da violência, da perturbação, da angústia, Deus está reinando. Deus é supremo. Quando João estava na ilha de Patmos, numa masmorra, com frio, velho, sem tomar banho, mal comia, rodeado de ratos, baratas, lugar fédido, sujo, imundo. Ele viu o trono, ele viu o trono de Deus. E ele escreveu sobre o trono de Deus para confortar a igreja perseguida do primeiro século. Não é o Império Romano que tem a última palavra, não é César, o supremo governador do mundo, é o Deus que tem o controle de tudo. Irmãos, que segurança que nós temos nisso, que conforto nós temos nisso. Confiar que Deus é o único Deus verdadeiro, todo-poderoso, que reina pelos séculos e séculos, e está cumprindo toda a vontade dEle, ainda que você não entenda, ainda que você questione, ainda que você sofra, Deus está no controle de tudo. O Salmo de número 103, nos diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. E o seu reino domina sobre tudo. William Cooper, um compositor de hinos, que sofreu muito com a depressão, muitos anos de depressão, pensou em suicídio várias vezes, mas ele escreveu: por trás de uma providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. E esta face sorridente é a face de Deus. Por trás de uma providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Bem, vamos terminar. O romancista José de Alencar, nascido em 1829 e falecido em 1877, escreveu: só a ignorância aceita e a indiferença tolera o reinado da mediocridade. O que você mais precisa lembrar para a sua vida não ser medíocre? Você mais precisa lembrar da responsabilidade com o seu nome. Você mais precisa lembrar da fragilidade da sua vida. Você mais precisa lembrar do valor da correção franca. Você mais precisa lembrar do cuidado com o seu coração diante das pressões e injustiças nesta vida. Você mais precisa lembrar que a raiva nervosa, descontrolada, acaba mal. Você mais precisa lembrar que a reclamação constante é veneno para a sua alma. Você mais precisa lembrar que a sabedoria é indispensável na sua vida. E você mais precisa lembrar que Deus tem o controle de tudo. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém.
Vamos orar? Feche os seus olhos. A palavra de Deus é aquela que nos adverte, nos ensina. O que foi dito aqui, lembrado, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos pedir a Deus sabedoria para viver. Por isso que nós temos esse versículo que nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Que você pense nisso, que você olhe para a sua vida, e veja aquilo que você tem feito, aquilo que você tem praticado, e que você olhe também para as Escrituras e que você enxergue aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa deixar e servir a Deus. Nós estamos diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos constrange, nos ensina. E olhando para o nosso coração, nós percebemos que nós somos pecadores, corruptos, e realmente precisamos do agir de Deus nas nossas vidas. Então ore, fale com Deus nesse momento. Você terá alguns instantes de oração silenciosa, para você olhar para a sua vida, olhar para a sua família, olhar para o que você tem passado, olhar para o que você tem vivido e colocar diante de Deus. Esse Deus, como nós escutamos aqui, foi a última fala, Ele está no controle de tudo, das nossas vidas, e nós devemos confiar nele e descansar nas suas mãos. Fale com Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo agir do Senhor nas nossas vidas. E o Senhor faz isso de muitas formas, muitas maneiras. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, logo cedo. Nós estivemos aqui na tua casa e aprendemos da tua palavra. O Senhor esteve conosco durante todo o dia, falando ao nosso coração. E o Senhor nos trouxe aqui, nesta noite também, para cultuar o Senhor. As leituras que foram feitas, as orações, o hino que foi cantado, os cânticos cantados. E também, Senhor, o contato que tivemos com a tua palavra, onde a tua palavra nos adverte, nos ensina. Senhor, perdoa-nos porque muitas vezes agimos e vivemos de forma errada, escolhemos mal. Senhor, muitas vezes nós não nos preocupamos em ter uma vida, um nome. Muitas vezes, Senhor, agimos não com sabedoria, mas de forma tola e inconsequente. Perdoa-nos, Senhor, por isso e trabalhe nos nossos corações para que possamos viver de uma forma que agrade o Senhor. Continue preservando a tua palavra no nosso coração, que ela venha transformar as nossas vidas e nos moldar, mudar, para que possamos ser mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite abençoada na tua companhia e preserve, Senhor, a tua palavra no nosso coração. Traga à nossa mente o que nos traz esperança, traga à nossa mente aquilo que nos molda, nos muda, que a tua palavra, Senhor, venha frutificar em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça de Cristo Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Pai, as ternas consolações, o poder, o renovo do Espírito Santo repousem sobre vós, povo de Deus, e sobre toda a igreja de Cristo Jesus que se espalha pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Vamos cantar um amém tríplice.